Vamos ver como é a corrente induzida em uma espira em movimento num campo magnético uniforme. E vamos fazer isso usando três métodos diferentes. A primeira é usando a lei de Lenz. E depois a gente usa a força de Lorentz, ou de forma equivalente, que é a força eletromotriz de movimento. E por fim, a gente usa a lei de Faraday. Vamos ver os três. Vamos lá. Considere uma espira de lados A e B com resistência R e uma velocidade v. E essa espira adentra uma região com um campo magnético uniforme e constante no tempo. A velocidade da espira no lado maior, no lado B, ela é perpendicular a esse campo magnético. O campo magnético aqui ele está entrando na página. Vamos fazer uma análise da corrente induzida, a corrente que aparece na espira, utilizando a lei de Lenz e depois a equação da força de Lorentz, que resulta na força eletromotriz de movimento, e por fim usando a lei de Faraday. Vamos começar usando a lei de Lenz. Para usar essa lei, a gente precisa ter uma informação a respeito do fluxo magnético, não uma informação exata, mas uma informação qualitativa do fluxo na espira. No instante inicial t igual a zero, o fluxo é naturalmente zero, e depois ela vai atingir um máximo, um certo φ0, quando ela estiver totalmente imersa no campo. No instante t1, onde ela está meio fora e meio dentro, ela teria um fluxo aí, digamos que seja φ0 sobre 2. O esboço do fluxo no tempo seria algo como isso aqui. Aqui está sendo interpolado de forma totalmente arbitrária. Pode ser feito também usando reta. Ela não vai interferir no resultado. Indo para outra página, vamos repetir aqui o gráfico desse fluxo que a gente vai precisar. No instante inicial, vendo um pouquinho antes e um pouquinho depois, dá para ver que o fluxo não muda. Portanto, a espira não vai estar provocando nenhuma variação no sistema. E a espira não reage. Então, não tem corrente induzida. Agora, no instante t1, vendo um pouquinho antes e um pouquinho depois, dá para ver que o fluxo na espira no tempo ela vai aumentando. A espira, então, ela vai reagir no sentido a contrapor essa variação, a esse aumento no fluxo. E ela faz como? Ela reage como se gerasse um campo magnético no sentido oposto, desse jeito aqui, saindo da página, enquanto que o campo local ele entra na página. Isso vai fazer reduzir o fluxo magnético. Agora, esse campo magnético aqui em vermelho, ela corresponde a uma corrente na espira no sentido anti-horário. Portanto, a gente tem uma corrente no sentido anti-horário. Passa o tempo e no instante t2, vendo um pouquinho antes e um pouquinho depois, o fluxo não mudou. Então, não se está provocando nenhuma alteração no sistema e a espira não reage e, portanto, a corrente induzida é zero. E para os outros instantes posteriores vai acontecer a mesma coisa. Portanto, pela lei de Lenz, a gente tem uma corrente induzida apenas durante a transição da espira para a região onde existe o campo magnético, e é uma corrente no sentido anti-horário. Vamos ver isso usando agora a força de Lorentz, ou a força eletromotriz de movimento, que é dada pela integral do v vetor b. Então, nessa ótica, vai interessar o v vetor b. No instante t igual a zero, a espira está numa região sem campo, então b igual a zero, portanto v vetor b é zero e nada acontece. Agora, no instante t1, em que a espira adentra a região com campo, veja que o v está para baixo, o b está entrando na página, então o v vetor b ele aponta para a direita. E ele vai existir nesse lado b da espira, no seu lado longo que está dentro do campo magnético, e nas duas metades do lado menor. A gente vai ter, então, esse v vetor b apontando para a direita. A gente pode agora calcular a força eletromotriz. Para isso, a gente usa esse contorno gama, que está aí no sentido anti-horário. Agora, nessa integração, a única parte que vai contribuir é o lado maior, que vai dar vb vezes bzinho, que é o comprimento desse lado maior. Agora, nessas partes laterais, esse v vetor b ele vai provocar uma separação de cargas na espira, mas no sentido do v vetor b. Então, a gente vai ter cargas positivas no lado direito e cargas negativas no lado esquerdo dessa parte desse lado A que está imersa no campo magnético. E nessa região, o v vetor b é perpendicular ao dl, por isso essas partes não contribuem para a integral. Então, esse trecho longo que está imerso no campo, ele vai funcionar como uma pilha. Uma pilha com o lado negativo do lado esquerdo e o lado positivo do lado direito. E, portanto, isso vai dar uma corrente no sentido anti-horário.
A gente pode fazer essa mesma análise sem nenhuma equação. Veja que o V vetor B é como se fosse um campo elétrico e ele está no sentido da esquerda para a direita. Então ele vai atuar, digamos, na carga positiva e puxar a carga positiva da esquerda para a direita, ou seja, vai fazer uma corrente no sentido anti-horário. Agora, como a gente tem esse epsilon dado por V, Bzão, Bzinho, a gente vai ter a corrente na espira. Sendo R a resistência na espira, a corrente vai ser então o epsilon sobre R. Portanto, a gente tem o mesmo resultado dado pela lei de Lenz, só que agora a gente tem a intensidade da corrente. E no instante t igual a T2, a espira vai estar totalmente imersa no campo magnético. Na parte de baixo da espira, no lado A da parte de baixo, eu vou ter o V vetor B virado para a direita e a mesma coisa na parte superior. Quando eu calculo a integral de linha, a gente vai ter o mesmo valor, mas com sinais diferentes para esses dois lados, e a gente tem então o epsilon igual a zero. Portanto, nenhuma corrente nesse instante t igual a T2, e isso vai continuar para os tempos posteriores, para t maior que T2. Portanto, agora a gente tem que a corrente induzida é no sentido anti-horário, e a gente tem também a intensidade dessa corrente no instante t igual a T1. Agora vamos ver usando a lei de Faraday. Usando a lei de Faraday, a gente tem que analisar o dφ dt. A gente tem um epsilon que é menos dφ dt, e esse epsilon é a integral do campo elétrico no contorno fechado γ. Então, o primeiro passo é a gente definir o contorno fechado γ, que ficaria desse jeito aqui. Veja que quando eu defino esse γ, eu defino também a superfície que eu vou calcular o fluxo. E para calcular o fluxo, eu preciso da normal. E a normal nessa superfície é esse vermelho aqui. Ele entra na página. Então, ele vai estar no mesmo sentido que o campo magnético. E estando no mesmo sentido, o fluxo magnético vai ter, então, um valor numérico positivo. Dessa forma, a gente pode usar o gráfico da evolução do fluxo no tempo que a gente tinha antes, que é essa aqui. Agora veja, se a gente adotasse um γ no sentido oposto, esse fluxo seria negativo. Então, a gente teria a curva espelhada em relação ao eixo horizontal, que é o eixo do tempo aí. Bom, então em t igual a zero, o dφ dt é igual a zero e, portanto, o epsilon vai ser igual a zero. Agora, no instante t igual a T1, a derivada vê que o fluxo está aumentando. Então, o dφ dt é maior que zero e, pela equação de Faraday, o epsilon, que é menos dφ dt, o epsilon vai ter um valor numérico negativo. Mas repare que epsilon é a integral do E ao longo do contorno. Se ele é negativo, significa que o campo elétrico e o contorno γ eles têm sentidos opostos, eles são antiparalelos. Mas quem empurra as cargas, quem move as cargas, é o campo elétrico E. Então, a corrente está no sentido de E. Como a integral do E em γ ele é negativo, isso quer dizer que o E está no sentido oposto ao de γ. Ou seja, de forma resumida, se o epsilon é menor que zero, significa que a corrente é no sentido oposto ao γ adotado no início. Portanto, aqui, como a gente escolheu o γ no sentido horário, a corrente vai estar no sentido anti-horário. Usando essa lei, a gente pode ainda determinar a magnitude dessa corrente. Basta calcular esse epsilon. A gente viu que a equação da derivada total do fluxo ela pode ser dividida na parte com força eletromotriz de movimento e a outra de transformador. E como o campo magnético não varia no tempo, a força eletromotriz de transformador vai ser zero e vai sobrar apenas a força eletromotriz de movimento, que é exatamente o que nós fizemos anteriormente. E nos instantes posteriores, t igual a T2 e também t maior que T2, a gente tem dφ dt igual a zero e epsilon igual a zero, portanto, nenhuma corrente induzida. Portanto, é o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. A gente tem uma corrente induzida no sentido anti-horário, cuja magnitude é VBBzinho sobre R. Isso para o instante em que a espira está metade para fora e metade para dentro da região com campo. Assim, essa análise de indução ela pode ser feita por qualquer um desses três métodos. A lei de Lenz ela fornece apenas o sentido da corrente, mas ela não vai te dar a magnitude. Agora, a lei de Faraday ela vai fornecer tudo. Aqui a gente viu só o caso em que a gente usava a força eletromotriz de movimento, mas ela é abrangente. Ela sempre vai te dar, além do sentido da corrente, a magnitude da força eletromotriz, com a qual geralmente a gente pode calcular a corrente. E é isso aí.